Pai, nessa noite nós, Senhor, abrimos o nosso coração, Pai, abrimos a nossa mente para receber a Tua palavra. Tua palavra ela é poderosa, Tua palavra é viva e eficaz. Por isso, ó Deus, ó Pai, nós oramos para que o Senhor possa remover tudo aquilo que foi construído no mundo, toda a estrutura errada, ó Deus, e liberando revelação da parte do Senhor sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, irmãos. Então, hoje fiquei com a missão de compartilhar algo que particularmente eu amo falar a respeito disso, eu amo falar a respeito de relacionamentos, até porque nós cremos que esse é o propósito de Deus, amém? Nós passamos aí durante 21 dias jejuando, falando sobre conexões. Eu falo que eu amo essa questão de relacionamento, porque eu era alguém muito difícil de me relacionar. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu tinha complexo de inferioridade assim, muito grande, né? Eu era adolescente, me achava esquisito, me achava feio. Você vê que isso era um problema de identidade? É um problema. Hoje é completamente o contrário, né? E quem me vê, né, não consegue perceber que eu tinha um problema. Mas você sabe que o diabo, ele trabalha justamente para que você se desconecte das pessoas que Deus colocou ao seu redor. O diabo, ele trabalha para isso. Então, passamos 21 dias orando e jejuando a respeito de conexões. Deus nos chamou para estarmos conectados. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para estar conectado comigo. Deus te chamou para estar conectado com o corpo, conectado com a igreja. Por quê? Deixa eu te falar algo. Porque Deus vive dessa maneira. Se você for ver lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Primeiro você vê que Deus está falando com alguém ali, não é verdade? Mas quem? Quem é que Deus estava, com quem Ele estava conversando ali em Gênesis? Ele está dizendo, façamos o homem. Então Ele fez com alguém. A Bíblia diz lá em Colossenses que Cristo era o verbo, tudo foi feito por meio dele, e a partir dele todas as coisas foram feitas. Então nós vemos aqui que o Senhor Deus, naquele momento, Ele estava vivendo em comunhão, em unidade, em conexão consigo mesmo. Então quando nós olhamos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós vemos essa conexão. Os três são um, é um só Deus, mas Deus ele vive dessa maneira. E aí, um dia Deus então desejou compartilhar dessa vida conosco. Deus desejou compartilhar desse propósito conosco. E aí o Senhor nos criou. O Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança, para vivermos da mesma maneira que Ele vive. E eu vou te falar, Deus não é um Deus que vive só. Deus não é um Deus que vive só. Mas você sabe, o diabo ele vai trabalhar para que você se exclua das pessoas. Hoje o mundo ele caminha para isso. Então nós tivemos uma pandemia, né, que nem foi a maior pandemia da história, porém qual foi a principal escapatória, né, para você se livrar da Covid? Se excluindo, se isolando. Eu acho que nós cristãos, os irmãos, você vê que cada vez que, né, tem um lockdown, parece que a igreja cresce mais. Eu acho que os irmãos têm um problema de entendimento, porque aí a mídia fala, tem que ter isolamento social. Os irmãos pensam, então pega a sociedade e isola junto. É isolar os irmãos dentro da igreja, né? Por quê? Porque, na verdade, o propósito do diabo é esse, é que você se distancie cada vez mais das pessoas. E isso não é só na vida da igreja não,
Você vai ver que o diabo ele trabalha dessa maneira em todas as áreas. É num casamento, é criando os filhos. Hoje qual que é a maneira de criar filho? Você pega o celular e dá para ele, pronto. Quando você vê ele tem 18 anos. É assim ou não é? Esses dias alguém postou quando o WhatsApp ficou fora do ar por algumas horas. Alguém postou, nossa, o WhatsApp ficou fora do ar, eu conversei com a minha esposa, até que ela é legal. Até que minha esposa é gente boa, eu não tinha percebido isso. Por quê? Porque o mundo vive dessa forma. O mundo quer que você se exclua, mas na verdade, Deus ele quer que você compreenda o que é. Está vendo? Olha o diabo aí. Som. O Senhor quer que nós compreendamos o que é corpo. Qual que é o propósito de Deus? Vivermos como corpo. Então, durante esse jejum, nós falamos a respeito dos muros, né? A Nova Jerusalém, que são os relacionamentos, são as conexões. E esses muros que nos protegem, que nos guardam, são as conexões. Os muros que nos protegem dos ataques malignos, das mentiras do diabo, são as conexões que Deus colocou ao nosso redor. Tem a ver com o irmão que está do seu lado, tem a ver com o líder que Deus te deu, tem a ver com o discipulador que o Senhor te deu, com o pastor, com a família que você está inserida. Então, esses muros, eles servem para te proteger, para te guardar. Então, essa é a forma que Deus trabalha. Deus nos chamou para vivermos assim, amém? Só que tem um problema. O problema é que, a partir do momento que o homem pecou, o propósito pelo qual nós existimos, se tornou o maior problema hoje da sociedade. Nós nascemos para estarmos conectados. E hoje, o maior problema na vida das pessoas é porque estão perto uns dos outros. É porque estão juntos. É porque vivem juntos. Você pode ter certeza. Você pode achar um monte de gente legal. É uma benção. O pastor Christian, ele é muito legal. Até você andar comigo, perto, junto. Eu achava que o Tiago era muito legal. Durou um mês. Durou muito ainda. É verdade, irmãos, é verdade. Então, é igual um casamento. Quando eu conheci a Tainá, eu achava, né, mulher de Deus, cheia do Espírito, com propósito, largou tudo pelo Senhor e mulherão. Casou comigo, cadê essa mulher? Está lá. Sabe qual que é o problema? É que agora estamos vivendo juntos. E aí eu quero te falar, sabe qual que é o maior problema? É a maneira pela qual como nos relacionamos. Porque eu vou te falar, se você, por exemplo, entrou num casamento achando que sua mulher ou seu marido ia ser a sua cara metade, você está perdido. Porque na verdade você que está entrando num casamento para dar, para ceder, para servir. Mas hoje, qual que é a visão que o mundo tem? Eu entro para ser suprido, para ser alimentado. Então, é a mesma coisa, não é só um casamento não, na célula. Tem gente que fala, eu quero mudar de célula. Por quê? Porque lá não é boa. Faz a célula ficar boa. Vocês gostam, né? Imagina se eu acordo de manhã e falo, Tainá, tô a fim de arrumar uma outra mulher hoje. Já pensou? Meu Deus, hoje o arroz não saiu do jeito que eu queria. Não aguento mais essa esposa. Chega em casa, não tem janta, pelo amor de Deus, eu preciso trocar de esposa. Imagina se fosse assim. Aí você fala, não, mas você tem que enxergar o meu lado. Pensa o Senhor, lá na cruz, se Ele olhasse para mim, para você e falasse, eu preciso trocar de filho.
Ah, não, esse filho aqui, pelo amor de mim, não vale a pena, eu preciso mudar de propósito, preciso arrumar outros seres. Então presta atenção, o diabo trabalha dessa maneira. E aí eu vou te falar, o mundo foi criado dessa forma, nós viemos dessa maneira. E aí quando nós entramos no corpo de Cristo, muda completamente a maneira de nós compreendermos o que é conexão, o que é família, o que é igreja. Muda completamente, porque agora você entende que tem propósito as conexões. Não é à toa. Você não está com alguém à toa, você não está só por estar com as pessoas, tem propósito, e esse propósito é de formarmos uma grande família. Essa família é o corpo, onde Cristo é o cabeça. Mas no mundo não é dessa maneira. Então, nós estamos com princípios errados, nós crescemos com bases erradas. Eu quero te falar, hoje na verdade eu quero que você, não é uma palavra inspirativa, não é uma palavra que vai te deixar cheio do Espírito, mas é uma palavra que vai desafiar você a trocar as estruturas da sua vida. É uma palavra que vai desafiar você a mudar os alicerces. Porque eu vou te falar, o maior problema hoje da falta de êxito de muitas pessoas é alicerces errados. Por quê? Os princípios errados geram crenças erradas. É onde gera-se expectativas em relacionamentos. Eu vou te falar, meu irmão, hoje vai cair por terra toda mentira do inferno. E uma mentira que o diabo coloca constantemente, principalmente em quem está dentro da igreja, é essa: expectativa em pessoas. Expectativa em pessoas. Estava conversando com o irmãozinho ali, ele tinha comentado de alguém lá, ele falou: nossa, pastor, estava lembrando de fulano de tal, cara, era homem de Deus, né? Nossa, era para ele estar à frente não sei do que e tal. Mas você vê, cara virou chutou o pau da barraca. Eu falei: pois é, isso é para nós aprendermos que não tem a ver com homens. Homens são falhos. Homens são falhos. Uma hora ou outra, o seu ídolo vai te decepcionar. Você pode ter certeza. Você sabe por quê? Qual que é o propósito das 10 pragas do Egito? Se você prestar atenção, Deus, ele amaldiçoa, né, o Egito e Faraó com 10 pragas. E no final das 10 pragas, Moisés chega lá para Deus e fala: tá bom, se Faraó perguntar, é no nome de quem? O que eu disse? Aí Deus fala para Moisés: eu sou. Sabe por que Deus fez isso? As 10 pragas do Egito apontam para 10 deuses que o Egito prestava culto. Deus fez com que os deuses deles destruíssem o seu próprio povo. E no final de toda a destruição, Deus diz: eu sou o único Deus. Está entendendo? Então eu vou te falar, uma hora o seu ídolo vai te decepcionar, porque você não tem que pôr expectativa em pessoas. A nossa expectativa tem que estar somente e unicamente em Cristo. Em Cristo. Uma hora o pastor Alexandre vai me aborrecer. Ainda não. Ainda não. O pastor é fera. Mas vai conseguir. Vai conseguir. E eu já consegui te aborrecer. Minha parte eu já fiz. O senhor está demorando um pouco. Mas não é ruim não. Então presta atenção. Hoje eu quero falar a respeito de você gerar amizades. Amizade. Amizade verdadeira. Sabe que não existe amizade erradas. Não existe amizades do inferno. Não. Se é do inferno, nunca foi amigo. Se é amizade errada, então nunca foi amizade. Porque Deus é quem criou a amizade. A amizade só existe no padrão de Deus, o estilo de vida de Deus. O diabo não sabe o que é isso. O diabo não sabe. Então, qual que é o propósito das amizades? Provérbios fala que sabedoria e prudência é você ter amigos.
Nós vimos durante o jejum, né, o propósito das amizades, que são os muros nas nossas vidas. Mas eu quero te falar algumas coisas aqui, para que você possa compreender qual que é a maneira de amizade, da forma que Deus determinou. Para nós entendermos que tipo de amizade é essa amizade que Deus criou, nós precisamos primeiro ter duas coisas na nossa mente. Precisamos ter dois princípios, duas coisas que nós precisamos pensar. Primeira coisa, eu quero te mostrar a maneira de amizade que Deus tem. Está lá em Isaías 41. Isaías 41, a partir do verso 8. Isaías 41, verso 8, olha o que Deus diz aqui. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Então, presta atenção aqui. Você sabe, Deus tem amizades também. Essa é a maneira de Deus viver. Deus, ele chama aqui Abraão de quê? Amigo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Existem duas formas de nós fazermos, de vivermos como igreja. Primeira maneira é quando você trabalha, você faz a obra de Deus, a obra para Deus. Existem essas duas coisas, obra de Deus e obra para Deus. Quando você faz a obra para Deus, você está prestando um serviço para Deus, você é um terceirizado. Você está fazendo algo para Deus. E aí eu vou te falar que você fazer algo para Deus até tem alguns resultados. Até frutifica. Mas no final do contrato, acabou o relacionamento. Acabou a conexão. Então nós vemos muita gente no meio da igreja também fazendo obras para Deus, né? Você está aqui, aí daqui a pouco você fez o que você deveria fazer, depois você vai para outro lugar, acabou ali o seu trabalho, acabou a sua conexão, acabou a sua missão e já era. Apaga o meu número do WhatsApp, não me manda mensagem, acabou. Então isso é o estilo de vida de quem faz uma obra para Deus. Agora existe a obra de Deus. A obra de Deus não é você quem faz. Deus é quem faz e nós o ajudamos. A Bíblia fala que somos cooperadores. A obra é dele, ele é que faz. Só que tem algo interessante, que toda obra de Deus, o final dela, o final desse relacionamento se torna uma amizade. O fim desse relacionamento vira uma amizade. Você pode perceber, aqui, quem é que está chamando Abraão de amigo? Deus. Deus chama Abraão de amigo. Por quê? Porque Abraão estava envolvido em algo que era eterno. Se você está envolvido em algo que é eterno, você pode ter certeza, meu irmão, você vai ser alguém que vai gerar muitas amizades para o reino de Deus. Mas se você não compreende isso, você vai viver se isolando, viver correndo das pessoas, viver fugindo. Então, outro versículo aqui, que mostra também essa conexão de alguém que está envolvido com a obra de Deus. Está lá em João 15. João 15, verso 15. João 15, verso 15. Jesus aqui também fala algo. Olha o que ele diz. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Então presta atenção, o sinal. Amizade, na verdade, é um sinal daquilo que você está construindo. Se no final daquilo que você está construindo gera amizade, é porque você está dentro do propósito de Deus. Você está dentro do propósito de Deus.
Se o que você faz não gera amizade, é porque você só prestou um serviço para o reino de Deus. Você só prestou um serviço. Final do contrato, acabou. Irmãos, eu tenho amigos. Você sabe, existem momentos que você gera uma amizade com propósito. Não sei, mas há uma conexão do Espírito. É igual Davi e Jonatas. Há momentos, eu tenho amigos que já nem são da mesma igreja, está vivendo um outro propósito, uma outra igreja, um outro contexto, mas existe ainda conexões, existe amigo, porque enquanto juntos havia um propósito, enquanto juntos nós percebemos, nós estávamos envolvidos em algo que é eterno, em algo que tem a ver com a obra de Deus. Então eu vou te falar, amizade é só um sinal, ela não começa dessa forma, mas ela precisa terminar. Ela precisa terminar com amizade. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem muitos amigos? Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é isso: que a amizade é um sinal de que você está envolvido na obra de Deus. Segunda coisa que você precisa ter em mente, de que nós precisamos ter em mente, envolvidos na obra de Deus, é o que é amizade. O que é amizade? Então eu vou te falar qual que é o conceito que o mundo tem hoje de amigo. Vou te falar o conceito que o mundo tem hoje de amigo. Hoje, o mundo tem um conceito de amizade, são as pessoas que têm o mesmo gosto que eu tenho. Amizade hoje que o mundo tem é o conceito de que eu sou amigo de pessoas que pensam do mesmo jeito que eu penso, que passaram pelas mesmas coisas que eu passei, que defende o que eu defendo, que vota no presidente que eu voto. Esses dias, vou contar uma coisa que aconteceu numa célula. Não é da nossa igreja não. Célula dos outros pode contar, né? Da igreja da minha sogra. Tá nada, tá dormindo já, é Guará, essa hora é. Lá, a célula tem muitos de direita assim ao extremo. Bolsonaro e tal. Só que o líder levantou ali em treinamento que ele é petista, com P maiúsculo. Só que aí, presta atenção, e olha que interessante, o líder, sem sabedoria, ficou postando no grupo da célula movimentos censurado. Censurado, os caras da mesa me cortaram ali. Eu vou parar de falar. Tiago é meu amigo, vem cá, Tiago. Quer continuar vendo a história? Aleluia. Quem tem amigos tem tudo. Tem que ser amigo dos irmãos da mesa de som. E aí o líder sem sabedoria postou, né, vídeos, movimentos antipetistas, tal. E aí, irmão, gerou uma divisão terrível dentro da célula. Aí o líder em treinamento falou: olha, eu estou nesse grupo para outro propósito, eu não quero mais saber, saiu do grupo da célula, e aí o povo ficou perdido, e agora quem vai ser o líder em treinamento? Então, vira uma confusão. Eu vou te falar, isso é prato cheio para o diabo. Prato cheio para o diabo. Quando alguém ferido entra na igreja e encontra outro ferido,
Parece que o diabo dá a mão para um e para outro e fala: somos corpo, é assim bem ajustado. Porque é o mesmo espírito. O mundo prega que a amizade é isso. É você achar alguém que concorda com o que você concorda, que veste o que você veste, que vive o que você vive, que pensa o que você pensa. E ai, se ele foi então machucado por alguém e encontrar alguém que também foi machucado pela mesma pessoa, meu Deus. Virou. Por quê? Porque isso é o que o diabo quer que a gente entenda. Irmãos, eu vou te falar. Quando eu era adolescente, eu constantemente era tentado a me conectar com pessoas que pensam a mesma forma que eu penso em relação às minhas feridas. E eu vou te falar, sabe o que é interessante? Você não precisa procurar muito. Entrou na igreja, parece que se atrai. Por quê? Porque essa é a maneira de o diabo destruir o corpo. Você sabe? Sabe o que é um câncer? Um câncer é quando uma célula não concorda com as outras células. E ele começa a andar num sentido contrário. Vira um tumor. O corpo já passa a sofrer. Presta atenção, não é uma pessoa que sofre, não, é o corpo. É o corpo que sofre. É o corpo todo que padece por causa de uma célula cancerígena no nosso organismo. Então presta atenção. Quando você ainda persiste nessa base errada que o mundo tem, não é só você que sofre, meu irmão. O corpo inteiro padece por causa disso. O corpo todo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Parece que ficou tenebroso o ambiente. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso. Aleluia. Presta atenção, quero te mostrar o que é amizade, a maneira que Deus determina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vai continuar tendo pessoas diferentes umas das outras? Vai continuar tendo pessoas que não concordam umas com as outras? Sim, não, sempre. Fala assim comigo, sempre. Porque senão não tem graça. Sempre vai ter. Mas é possível você viver como igreja, como corpo. Então, existe uma coisa que é o que Deus determina em uma amizade. Então lá em Gênesis, no capítulo 18, Gênesis 18, conta aqui a história, uma história de Deus e Abraão. Deus, ele está indo, Abraão, há um contexto, né? Deus chama Abraão, Deus dá uma missão para Abraão, né? Porque ele queria ter um filho. Deus então dá uma promessa que ele teria muitos filhos, que ele seria pai de multidões, e aí então Deus dá algumas direções para Abraão. Então você percebe aqui, Deus começa um relacionamento com Abraão. Deus manda Abraão sair da casa dos seus pais, da sua parentela, e ir para onde Deus tinha determinado, e depois você vai ver que era Canaã. Só que nesse meio do caminho, Deus ele tinha que resolver um problema. Qual que era o problema que Deus tinha que resolver? Deus ia destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. E aí quando Deus está indo para destruir essa cidade, olha o que acontece. No capítulo 18, no verso 16, diz assim: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Ou seja, Abraão estava guiando aqueles homens eram dois anjos. Imagina um anjo aparece para você e fala: ô Clodoaldo, onde que é
Deus mandou destruir uma cidade aqui, onde que é? Me mostra, Tiradentes, né? Foi ele que falou. Você pega o 89 aqui embaixo. Não dá para usar esses irmãos como exemplo. Abraão estava encaminhando. Olha, irmão, Deus lá precisa de alguém para encaminhar ele para algum lugar? E aí, olha aqui, continuando aqui. Então, né, e Abraão ia com ele encaminhando. E disse o Senhor: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Presta atenção, olha o que Deus está fazendo. Deus está lá no céu, com os seus anjos, e ele fala o seguinte: agora chegou o momento de destruir Sodoma e Gomorra. Vou chamar meu amigo para ir comigo. E Abraão está fazendo o quê? Deus não falou desse jeito. E Abraão está fazendo o quê de bom? Nada. Vem cá, vamos ali. Me ajuda aqui, eu vou destruir uma cidade, você nem sabe o que vai acontecer. Eu vou destruir isso aqui, está fora do propósito, o povo é todo pecador. O que você acha disso? Imagina Deus fazendo isso. Cabe um negócio desse? Parece loucura. Mas eu vou te falar, essa é a maneira de Deus trabalhar. E aí você vê lá em João 15, nesse mesmo versículo que nós lemos, João 15, Jesus ele fala algo para os discípulos ali. Deixa eu abrir aqui. João 15, Jesus ele fala para os discípulos o seguinte: está aqui. Jesus ele fala: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu te dei a conhecer. Sabe, Deus fez algo com Abraão, e Jesus fez algo com os discípulos, que tem a ver com amizade. Você consegue perceber? Deus foi transparente. A amizade, ela é baseada na transparência. Deus não escondeu os propósitos de Abraão. E o Senhor Jesus também não escondeu os propósitos dos discípulos. Presta atenção. Uma amizade da maneira correta, ela é baseada em transparência. Transparência de propósito. Eu sei para onde nós vamos, eu sei qual que é o nosso objetivo, eu sei o que nós estamos edificando, eu sei que você pode contar comigo, você pode contar com você, nós não temos uma agenda oculta. Eu não estou com outros planos que o pastor Alexandre não saiba. Entende? Hoje o conceito de amizade, ele é um conceito egoísta. Eu estou com alguém até onde essa pessoa pode acrescentar na minha vida. A partir do momento que acabou, eu já recebi tudo que eu tinha que receber dessa pessoa, ele não serve mais para mim. Essa era a maneira que Judas estava com Jesus. Judas tinha uma outra agenda, ele tinha uma outra expectativa, Judas tinha um outro propósito, mas mesmo assim, enquanto estava com Jesus, ele nunca manifestou o coração dele. Mas o dia que veio a oportunidade, ele falou: olha, não dá para nós andarmos mais juntos, é o seguinte, estou te entregando. Ele não falou isso, mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então eu vou te falar, a amizade, da maneira que Deus determinou, ela é baseada em transparência. Não existe reservas, não existe outra agenda, não existe pensamentos divergentes ocultos. Não existe. Então eu vou te falar, nós estamos edificando uma amizade muito errada, com muitas pessoas e muitas vezes. Muitas vezes. No final das contas, você vai perceber que até hoje, nós estamos baseados em muitos princípios errados. Precisamos mudar. Precisamos tirar os princípios e os alicerces mundanos e colocar aqueles que são do Senhor. Amém, irmãos? Então, a maneira que Deus trabalha é dessa forma. Então, eu quero te falar como, então,
gerar essas amizades transparentes? Porque eu vou te falar, se for dessa forma, é muito difícil. Como é que eu sei que o pastor Elner ele é transparente e verdadeiro comigo? Tem algum sinal? Se eu olhar muito bem nos olhos dele, o esquerdo piscar um pouquinho. Tinha umas técnicas de coach que você pega os irmãos na mentira assim. Se o olho tremer, não, ele não está sendo verdadeiro. Eu já sei. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, isso eu aprendi já há muitos anos. Uma vez estava liderando alguém e alguém disse para mim o seguinte: olha, fulano está fazendo algo errado. Eu falei, é mentira. Ele falou, não, é verdade, eu sinto no meu espírito. Eu falei, tudo bem, mas eu decido acreditar ainda que é mentira até que me prove o contrário. Aí me perguntou, mas por que você decide acreditar que é mentira? Eu falei, porque ele me disse que é mentira. Mas e se ele estiver mentindo para você? Eu vou sofrer o dano, meu irmão. Mas vou decidir acreditar até o final. Porque Jesus sabia que Judas estava traindo ele, sim ou não? Sim. É filho do homem. O cara tinha conexão direta com o pai. Ele não ia saber que o cara ia estar traindo. Mas em algum momento Jesus bloqueou Judas. Pelo contrário, deixou como tesoureiro. Não tem nada a ver. Eu falo as coisas, você já ouve os irmãos. Tá vendo a cabeça errada? Não tinha outra função para Judas, não? Ainda bem que ele não era o zelador, né? Mas Jesus, pelo contrário, confiou cargos altos. Entende? Por quê? Porque isso tem a ver com algumas coisas que eu quero falar para você rapidamente. Então, existem alguns conceitos a respeito de amizades que nós precisamos entender. Que uma vez entendendo isso, nós vamos construir relacionamentos com propósito dentro da igreja. Então, a primeira deles, você precisa compreender que amizades são plantadas. São plantações. Só que tem plantações que é o seguinte: se você lança semente e não chove, aquela semente vai morrer, vai secar e não vai ter retorno. Mas algumas sementes vão ter retorno. Amizade, o problema da amizade é que é o seguinte: você planta amizade, mas você não sabe se vai ter retorno do outro lado. Você não sabe se vai ser correspondido. Mas a questão é, a amizade ela precisa ser plantada. Tem que ser plantada. Não tem como amizade acontecer do nada. Não tem como. Tem que haver uma plantação. Amém? Então, quando você olha para a vida de Judas, Jesus, quando Judas começou a planejar traí-lo, Jesus sabia, mas Jesus plantou amizade. Jesus decidiu plantar amizade ali com Judas. Jesus investiu. Jesus estava junto. Em todo o tempo Jesus estava junto. Em todo o tempo Jesus estava plantando amizade. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser amigo de muitas pessoas, mas nem todo mundo vai ser seu amigo também. E aí o que você vai fazer? E aí é onde entra alguns mitos, alguns conceitos. Alguns conceitos que aí esses conceitos, esses mitos, fazem com que você seja impedido de gerar amizades. Qual que é o primeiro conceito que impede você de gerar amizade? Não, a amizade tem que ser confiável. Eu tenho que confiar no Marcão para eu ser amigo dele. Porque se eu não confiar no Marcos, eu não posso ser amigo dele. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for excluir todas as pessoas que não são confiáveis da sua vida, quem sobra?
Nem você sobra. Nem você. Você não confia em si. Tem muita gente que está confiante, falando, que isso, aí também não, né? Eu confio em mim mesmo. Confia nada. Quantas vezes você falou que ia juntar dinheiro e não juntou até agora? Vou fazer academia. Esses dias o Clodoaldo chegou e falou, não, estou fazendo academia. Caguetar o Clodoaldo. Estou fazendo academia e não está adiantando nada. Acho que eu vou ter que ir lá resolver isso aí pessoalmente. Faz 3 meses que eu estou pagando. Eu não estou vendo os mundos. Eu vou ter que ir lá resolver isso. Então presta atenção. Nem você é confiável. Você quer conhecer um mentiroso? Olha para o espelho. Pensa num sem vergonha. Está lá. Só olhar no espelho você vai encontrar. Então, imagina Jesus. Se Jesus fosse excluir todas as pessoas que não são confiáveis, irmão, no dia na noite da ceia, ninguém aqui, vamos pegar uma data assim, que está todo mundo em paz? Natal. Noite de Natal, você está lá com a sua família, não é tudo uma paz? Você esquece os problemas. Antigamente, né? Hoje em dia. Mas com os irmãos e tal. Na família da minha mãe, Natal, você é louco. Polícia tem. E ninguém é polícia na minha família. Mas aparece polícia lá. Você vê que a comunhão é tão forte. Você está ali, todo mundo, um pensando bem um do outro. Quem pensaria mal ali naquele momento? Irmão, Jesus está na Santa Ceia. A última ceia. Última refeição. E os discípulos estão todos lá. Meu Deus, nós somos os escolhidos. Haverá 12 tronos. Jesus fala, não vou comer enquanto vocês não estiverem no céu comigo. Nossa, meu, que privilégio fazer parte desse cara. Eu não vou abandonar ele de jeito nenhum. Jesus pensando, mal sabem. Chega Pedro e fala, tem dó de ti, Jesus. Que isso? Eu estou junto, conta comigo. Oxi, o cara viu o soldado, vai ter que levar 2, quero ver, vai ter que pôr 2 cruzes lá. Aí Jesus falou, Satanás, é isso mesmo. Arreda-te. Que isso não tem a ver com amizade. Eu não preciso que você fique lambendo minhas feridas. Eu preciso que você entenda o propósito. Deixa eu dar um conselho para você. Se um dia você estiver mal com alguém, e aí outra pessoa concordar com você, expulsa que é demônio. Você fala, arreda-te de mim, porque se eu estou endemoniado, você está concordando? Naquele momento Jesus falou, não, você não está entendendo. Amizade não é isso não, filho. Eu não dependo de você concordar para eu plantar. Eu vou plantar independente, porque essa é a maneira que eu vivo. Em outras palavras, Jesus estava falando isso. Essa é a maneira que Deus vive, Ele não depende se Pedro ia estar junto ou não. Não dependia disso. Mas Jesus não excluiu. Então presta atenção. Não gere expectativa de que as pessoas que você gerar amizade vão ser confiáveis. Não vão ser. Abraão não era confiável. Deus chamou ele de amigo. Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão leva o pai e o sobrinho. Deus olha e fala, o que esse velho está fazendo aí, Abraão? Aí morre no meio do caminho, mas o sobrinho continua. Dá muitos problemas, muitos. Mas Deus excluiu Abraão por causa disso? Deus repreende Abraão por causa disso? Em momento algum. Abraão chega no Egito, ele engana
o faraó lá, porque a mulher dele era muito bonita. Olha o que Abraão fala. Ele vira para a mulher e fala, vamos fazer um combinado? Você é muito linda. Se o faraó vê isso, e aí vão me matar, porque eles vão querer ficar com você. E aí vão me matar porque eu sou seu marido. Fala o seguinte, se alguém quiser ficar com você, fala que você é minha irmã. Que aí não vão me matar. Pensa na mulher de Deus, essa Sara. Porque ela, tá bom, eu vou fazer o quê? E aconteceu isso. O que Deus fez? Deus chegou lá para Abraão e falou, vira homem, rapaz. Como é que você entrega sua mulher para o outro assim de graça? Você não vai brigar por ela? Deus falou isso para Abraão? Deus amaldiçoou Faraó. Falou, e se não soltar essa mulher, vai morrer todo mundo aqui, que ela é mulher do meu amigo. Toma cuidado quando você atinge a igreja. Você está atingindo o amigo de Deus. Percebe? Deus não exclui. Essa é a maneira que Deus trabalha. E aí eu vou te falar, quando nós não vemos esse retorno, né? Ou talvez esse retorno é negativo, nós caímos no outro extremo, nós não temos amizade, nós vivemos debaixo do medo. Aí o medo bloqueia. Medo, tem pessoas que têm medo de se relacionar. Por quê? Porque tem medo de ser frustrado. Já foram frustradas tantas vezes. Irmão, já conversei com muitas pessoas que as pessoas têm receio de abrir o coração. Já liderei muita gente que a pessoa chega toda destruída, que ele fala, eu não vou abrir o coração porque uma vez eu disse para tal fulano, e aí daqui a pouco eu ouvi o outro fulano falando a mesma coisa, aí daqui a pouco eu ouvi todo mundo falando da minha vida. Por causa disso eu vou me fechar, não vou mais falar nada. E esse medo impede você de gerar amizades. Esse receio, pelas pessoas não serem confiáveis, então você impossibilita os relacionamentos e as amizades. Eu vou te falar uma coisa, Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Jesus sabia por quanto Judas estava traindo, mas nem por isso Jesus deixou de falar todo o propósito. Judas sabia onde Jesus orava todo dia, Judas sabia o momento que Jesus orava todos os dias, Judas sabia todo o plano de Jesus, mas nem por isso Jesus pensou e falou, porque depois da ceia, Jesus foi lá para o mesmo lugar que ele sempre orou, lá no Getsemane, levou 3 dos seus discípulos, foi outro momento, mas depois ele voltou para lá, e nesse momento, por que Jesus não poderia ter pensado, eu sempre oro aqui, hoje é o dia que Judas vai me trair, então eu vou orar em outro lugar, porque se o miserável quer me pegar, ele vai ter que vir atrás. Jesus estava pouco preocupado, aqui que eu oro sempre, aqui que eu venho sempre, eu vou vir aqui. Jesus não estava preocupado com o retorno das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não fique preocupado com a confiabilidade. Existe a palavra? Aleluia. Não fique preocupado com a confiabilidade das pessoas. Abre o seu coração. Mas vão falar para todo mundo. Meu irmão, como se você fosse o pior pecador da face da terra. Um tempo atrás, eu estava conversando com o pastor Ana, a gente estava conversando que antigamente havia um mito. Na verdade era um negócio esquisito, que toda mulher grávida só podia falar que estava grávida depois do 3º mês. Por quê? Gerou-se uma ideia de, sei lá, eu não sei o que é porque se falar vai perder o filho? Então, sei lá, está começando a acreditar em olho gordo? Daqui a pouco tem uns irmãos com cabeça de alho atrás da porta, pé de pimenta. Pelo amor de Deus, para de travar o propósito de Deus na sua vida, meu irmão.
Tem gente que tem medo de testemunhar que prosperou, por quê? Não, porque vai que aí os outros vão ficar olhando, vão desejar mal, vão pedir emprestado. Não vou ficar testemunhando, não. Não fica com medo de dar emprestado, não, viu, irmãos? Porque a Bíblia só te prospera para você poder emprestar. Prestar não, dá. Piorou, né? Deus só te prospera para você poder compartilhar. Nunca é só para você. Amém? Então, por causa disso, nós andamos baseado no medo. E aí isso impede você de gerar amizades. E aí, terceira coisa. Amizade, elas não se constrói em cima de amargura. Amizades não se constroem em cima de frustrações. Amizades não se constroem em cima de compartilhar de mazelas. Como eu disse já, amizades não são construídas com base nisso. Presta atenção. Se você constrói amizade com as pessoas que estão ao seu redor, baseado naquilo que ela concorda com você ou deixa de concordar, você está construindo uma amizade completamente errada, com os princípios errados. E aí o problema de construir amizades com princípios errados é a frustração. Louvor pode subir. Frustração. E aí eu vou te falar, hoje, maior motivo, nós sempre falamos isso, sempre. Maior motivo pelo qual as pessoas saem da igreja é porque estão frustradas com relacionamentos que elas tinham uma expectativa. Tinham uma expectativa, essa expectativa foi frustrada. E aí então já não tem mais espaço naquele lugar para ela. Ela fica cega. Ela acha que agora tudo conspira contra ele. Tudo conspira contra mim. Por quê? Porque, não, as pessoas não estão concordando. Então, presta atenção, meu irmão. Nunca construa amizades com base nas amarguras que você já passou na sua vida. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Um vírus que contamina mais rápido que o Covid. Amargura. Alguém amargurado, ele tem a capacidade de amargurar todo mundo que está ao seu redor. Você já pegou uma laranja podre e colocou dentro de uma caixa de laranjas boas? Aquela laranja podre, ela fica boa? Mas não parece que, se você for ver na matemática, a quantidade de laranjas boas são maiores. E a laranja podre é só uma. Por quê? Porque contamina. Eu vou te falar, não gere amizades com base na amargura. Não gere. E eu vou te falar uma coisa, as verdadeiras amizades, no dia da amargura, são as pessoas que vão apontar o dedo na sua cara e vai falar, arreda-te, Satanás. Você está louco, você está viajando. Você é maluco. Vai até bater, igual a pastora bateu na irmã lá. Deixa eu te falar. Só apanha quem é amado. Não existe expressão de amor maior e de aliança quando alguém aponta o dedo na sua cara e fala que você está errado. Sabe por quê? Presta atenção, olha aqui para mim. O que o pastor Alexandre ganha se ele falar que eu estou errado, quando eu estou errado? Não ganha nada, só uma raiva. Só fica com raiva porque me ama muito, porque eu sou muito amado. Porque se eu não fosse, ele ia enxergar os meus erros e ia falar, tá bom, acontece,
isso é normal. Com esses que você tem que tomar cuidado. Pessoas assim que você tem que tomar muito cuidado. Só aceite, presta atenção aqui que eu vou falar algo aqui da direção de Deus para você. Só aceite amizades que vão passar a mão na sua cabeça quando você fizer isso com o seu filho. Seu filho errar, você olhar para ele e falar: fique em paz, filho, isso é normal. O dia que você fizer isso com seu filho, aí você pode aceitar todo mundo que fica lambendo suas feridas. Porque nem você, que não é confiável, eu não sou confiável. Quando meus filhos erram, dá vontade de matar. Porque eu amo. Olha que loucura. Esses dias minha filha me deu um susto. Esse dia não, faz tempo. Quando era pequenininha, Lívia, me deu um susto. É que eu falei, se não morrer, eu mato. Ela entrou num elevador assim de carga, né? Não tinha... Eu falava, Lívia, vem pra cá, menina. E ela ia pra beirada e ficava tipo... Aí eu... E ela... Eu... Mas por que eu fiquei assim? Que eu amo. Entende? E aí porque eu amo, quando eu peguei e eu tirei do elevador, mal dei uma palmada na bunda, que ela deu um mortal para trás. Mas ela tinha 2 anos só. Não escandaliza não. Eu vim no curso de criação de filhos, já arrependi. Já mudei o coração. Mas não me tenta não, que eu não sou confiável. Mas tudo isso por quê? Porque eu amo. E às vezes vão ter pessoas que vão exagerar com você. Tudo porque te amam. E aí eu vou te falar uma coisa. É o último ponto. Quem é que começa então a amizade? Quem se importa. Quem se importa. Abraão se importava com Deus? Abraão queria só um filho. Mas quem que chamou Abraão de amigo? Deus. Deus se importa em ser amigo. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, eu sou amigo de Jesus. Claro que não. Quem é que chamou os discípulos de amigo? O Senhor, Jesus. Por quê? Porque Jesus se importava com eles. Mas os discípulos se importaram com Jesus? No começo não. Porque depois da noite da ceia, que chegou o soldado, prenderam Jesus, cadê os irmãos que estavam ali compartilhando? Somos corpo, e assim bem... fugiu todo mundo, correu. Jesus estava sozinho. Jesus foi chateado para o céu. Ninguém me ama nessa igreja. Todo mundo me deixou. Não, Jesus foi para o céu. Antes de ir, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que é uma amizade. Mas Jesus, antes disso, sabendo de tudo isso, Jesus falou: Pai, eu oro para que eles sejam um. Entenda o que é conexão, assim como eu e o Senhor somos. Porque o dia que eles entenderem isso, o mundo vai olhar para a igreja e vai crer que eu fui enviado para morrer pelo pecado do mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer que sua célula cresça? Construa uma amizade nela. Porque o mundo vai olhar e vai crer: Jesus faz parte desse negócio aqui. Você quer ver as pessoas, sua família sendo conquistada? Planta amizade. Eles vão olhar e falar:
não estão ganhando nada, não está ganhando nada com isso. Por que me ama tanto? Por que decide ser meu amigo? Por que isso? Você vai ver frutos. Nem toda semente morre, mas a maioria delas frutifica. A maioria delas frutifica. Então, a amizade é sempre gerada por quem se importa. E eu quero fazer um apelo essa noite. Queria que você ficasse de pé. Vou te falar, meu irmão. Tudo muda quando você entende o propósito das coisas. Tudo muda, tudo. Tudo muda, o contexto muda, as pessoas mudam, o propósito. Quando o propósito é revelado, tudo muda. Eu quero fazer um apelo para você. Porque eu sinto que há muitas pessoas que servem a Deus, têm um coração de servir ao Senhor, mas que por muito tempo têm construído com alicerces errados e têm se frustrado por causa disso. Talvez você tenha esperado algumas coisas, esperado retorno de pessoas que você não teve esse retorno. Talvez você tenha gerado expectativa em pessoas e essas expectativas foram frustradas. Eu quero fazer um apelo essa noite. Se você hoje decide mudar as estruturas, as bases das suas conexões em Deus, queria que você colocasse a mão no seu coração. Não vou chamar aqui para frente.